Salmo de número 12, irmãos, ainda dentro dos salmos conhecidos como do primeiro livro, né? E nesse salmo, particularmente ainda no mesmo contexto histórico, nós temos aqui o caso de Saul e a inimizade dele, até o seu filho Absalão, os grandes conflitos que Davi viveu como rei em Israel. E é provável que aqui na época em que Davi se referia, é exatamente o período, irmãos, em que Saul governava ainda Israel, e a prática dele era uma prática ímpia. Muito floresceu na época de Saul, muito floresceu, mas apenas as ervas daninhas. O culto ao Senhor foi menosprezado, o engano, o falar falsamente, o falar enganosamente, o bajular. Vocês vão lembrar, por exemplo, que no dia específico, quando o Senhor, por meio do profeta, anuncia que vai tirar o reino de Saul, isso ocorre num contexto em que todas essas coisas são manifestadas. 1 Samuel, você vai encontrar no capítulo 15 essa história, quando Deus ordena a Saul invadir uma terra de ímpios, não é? Os amalequitas, e Deus ordena que ele entre naquela terra e nada sobre daquele lugar, e ele não traga de lá nada, nem mesmo riqueza, nem gado, e que todos sejam destruídos, porque foi um povo que impediu Israel de passar e que trouxe idolatria para dentro da história de Israel, e o Senhor haveria de puni-los, e ali o Senhor iria puni-los. O que é que acontece? Acontece que Saul vai para esse momento, cumpre parte da palavra de Deus, e quando volta, o profeta enviado por Deus mais uma vez pergunta a ele: fizeste o que Deus te mandou fazer? Ele disse: tudo o que ele me mandou fazer eu fiz. E o barulho que eu estou ouvindo aqui desses animais, o que é isso? Que barulho é esse? Ele disse: o povo me pediu e eu obedeci, e eu separei algum gado para trazer. Era um homem que buscava agradar a todos, e imediatamente ele obedece aparentemente aquilo que os seus homens pediram por causa da riqueza. O que Deus havia ordenado, a sua palavra que é pura e verdadeira e que deveria ser obedecida, foi agora mitigada, e eles começam a fazer o que é contrário à lei de Deus, e são punidos pelo Senhor. Saul é tão consciente dessa prática que ele chega a tentar bajular o próprio Deus. Ele é bajulado pelos soldados e ele deseja bajular o próprio Deus, quando o profeta diz a ele de onde ele veio, onde ele estava. Ele era o menor e foi feito maior, foi feito grande em Israel, e o Senhor se levanta contra ele por causa daquele pecado. Ele disse: não, calma, nós trouxemos esses animais para oferecer culto ao Senhor. Eles oferecem adoração a Deus como forma de bajular, e Deus lhe diz por meio do profeta: melhor obedecer do que sacrificar. Se você tivesse feito o que eu havia mandado. E ele mais uma vez tenta enganar. É isso que imperava na época: engano, bajulação, mentira. E o que faz um homem de Deus numa circunstância como essa, irmãos? Apesar de ser tão curto, fala muita coisa, as primeiras duas palavras do verso 12: socorro, Senhor. Socorro, Senhor.
O que mais incomodava o coração do rei Davi e do rei de Israel? Era porque havia mentira, engano e falsidade. E porque isso era comum naqueles dias. Socorro, Senhor. Uma oração curta, uma oração objetiva e direta, e que Deus atendeu a súplica do seu servo, trazendo a ele confiança no meio dessas muitas lutas que ele enfrentou. O texto descreve de maneira, eu diria, belíssima, pela maneira como ele se coloca. Veja, o verso 1 diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Que coisa impressionante é você imaginar, irmãos, que isso era o que mais incomodava Davi. Sumiram os homens piedosos. Os homens que falam e fazem. Os homens que são sinceros de coração. Os homens que amam a palavra de Deus acima de todas as coisas. O que a igreja mais precisa, irmãos? De homens piedosos, de homens que temem a Deus, porque esses serão homens corajosos. Como diz o próprio Senhor Jesus Cristo: não temam aquele que pode apenas matar o seu corpo, temam aquele que pode lançar no inferno o teu corpo e a tua alma. Fugiu o temor do Senhor no nosso meio. E ainda, quando essa realidade vai sendo estabelecida, preste atenção em alguns detalhes que eu gostaria de frisar com vocês aqui, irmãos. Davi não está aqui acusando estranhos, preste atenção nisso, ou mesmo estrangeiros, mas que esse dilúvio de iniquidade prevalecia na igreja de Deus do Antigo Testamento. Ele não está se referindo necessariamente às outras nações, mas no meio de Israel era isso que acontecia. Por isso, os fiéis do Senhor e que são fiéis a Deus hoje, não se desanimem, não caiam em desânimo injustamente, à vista do estado corrompido e confuso que o mundo vive, e muitas vezes a própria igreja. João Calvino diz: suporte com paciência. Suporte com paciência, visto que sua condição, você que é piedoso nesses dias, é justamente como aquela de Davi em tempos passados. Davi, a primeira coisa que os homens piedosos fazem, distintamente dos homens ímpios, é que ele clama o socorro do Senhor. A primeira coisa é: socorro, Senhor. A maneira de você lidar com a falta de piedade no meio da igreja e no meio da sociedade, irmãos, é suplicar a Deus: Senhor, socorre-nos. E que nós aprendamos já de cara, nesse primeiro momento, a recorrer a Deus, irmãos, quando
percebermos que há no nosso meio apenas infidelidade, iniquidade. Aí eu posso dizer aos irmãos, já como um ponto principal aqui nesse primeiro verso, quanto mais confusa estão as coisas neste mundo e até mesmo no meio da igreja, Deus está ainda mais pronto para ajudar a socorrer o seu povo. Agora é a hora da assistência do Senhor. Agora é hora do socorro do Senhor. Socorro, Senhor. Porque temos falta de homens piedosos. Olhando na sequência do mesmo verso, irmãos, então, por que o ponto? E ele explica claramente porque já não há homens piedosos. Já não existem homens piedosos no nosso meio. A palavra que ele usa aqui, irmãos, é mais ou menos diz o seguinte a nós, não é? Existem mais dois tipos de injustiça e de impiedade, não é? Existe a violência e a fraude. Existe a violência e a fraude. Os homens, eles vivem exatamente nesse princípio. Quando há reciprocidade, quando eles têm consistência na fraude e na violência, quanto àquilo que eles pensam e aquilo que eles praticam, e ao mesmo tempo, não é, eles se abstêm de fazer aquilo que é certo, que é santo, com um propósito certo e santo. O que Davi está nos mostrando, e o que é a característica desses impiedosos, não é? Já não há homens piedosos, já não há homens que vivem de acordo com aquilo que creem e que aquilo que é ensinado praticam, não, eles vivem contrário a isso. E logo então eu tenho desordem. É de chamar a atenção porque era natural que houvesse ordem, mas aqui há desordem. E por causa dessa desordem, irmãos, há aflição. A aflição e leva Davi a suplicar o socorro de Deus imediatamente. Uma coisa chama a outra. O mundo no estado dessa desordem, como é descrito aqui no texto, é tão afligido o mundo quando vive assim, irmãos, quando a violência e a fraude caminham juntos. E quando nós estamos vivendo nessa realidade, eu preciso ter muita prudência para não sermos levados pela prática desse mundo, mas pelo contrário, suplicarmos o socorro do Senhor. Sumiram os piedosos do nosso meio, deixaram de existir praticamente. Matthew Henry chega a dizer que, ele diz assim, eu espero que Davi não esteja falando aqui como Elias disse, já não há ninguém justo, Senhor, já não há mais quem tema ao Senhor. Não me parece que é exatamente isso que ele está falando, mas ele está dizendo que como que facilmente isso se espalha como erva daninha no nosso meio. E como é que eles vivem, os homens que são chamados aqui ímpios ou que não têm piedade? Como é que eles vivem, irmãos? Veja, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens, falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Então aqui ele circunscreve o que está acontecendo. Eles falam engano. Parte dessa injustiça, irmãos, é que ela é contrária literalmente à verdade. Não há sinceridade, não há integridade na linguagem deles. Lembra-me, por exemplo, então, do que diz Tiago, quando ele fala
todo aquele que quiser ser líder deve ter cuidado, porque aqueles que serão líderes serão julgados com maior severidade. E no mesmo texto Tiago vai dizer: se você for reto no falar, se você for reto e íntegro no falar, você será perfeito. Porque aqui o falar não é só falar bem ou a língua corretamente, é falar sinceramente a verdade. Porque não adianta você falar doutrina se o seu coração está longe dela. E então esses homens, eles enganam, eles se opõem à verdade. O grande objetivo deles, irmãos, é que eles se dedicam a enganar. Eles não são enganados, eles não falam porque se enganaram, eles têm um objetivo que é enganar. E como é que eles enganam? Veja como o texto escreve, irmãos. Como é que eles enganam? Ainda o verso 2: falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Falam com um coração fingido. Você sabe que essa palavra aqui usada no texto, né, fingido, a raiz dessa palavra, irmãos, ela significa dividir. Dividir é a palavra que significa divisão. Significa dizer que os que resolvem agir dessa maneira, eles são homens de coração doble. Aquela expressão usada lá em Tiago, um homem que tem um coração num lugar e o coração em outro lugar. Eles se expressam com duplicidade, eles se expressam com linguagem ambígua, para que dessa forma eles se tornem diante dos homens aquilo que eles realmente são: enganadores. O propósito deles, eles falam enganosamente e são bajuladores. O coração deles não é reto, não é íntegro, não é sincero, não é verdadeiro. O coração é duplo. Eles põem de um lado o pensamento, enquanto eles estão do outro lado na sua prática. Eles são hipócritas, eles são traiçoeiros, eles são inimigos da verdade. Diante da linguagem deles, né, a intenção que eles têm não é a melhor possível. E quando nós pensamos aqui um pouco sobre a questão, irmãos, da bajulação, por que esse é um pecado tão gravemente condenado pelo Senhor? Por que a bajulação ela é terrivelmente condenada pelo Senhor? Por algumas razões óbvias. Por exemplo, preste atenção no fato, irmãos, de que o propósito deles aqui é levar à destruição. Não é apenas se beneficiar, porque o bajulador normalmente é aquele que tem a intenção de ganhar alguma coisa de alguém superior. E aí então ele fala com a pessoa sem falar a verdade, ele fala aquilo que está acima da verdade, ele fala aquilo que não é sincero e aquilo que não condiz com a realidade. Mas a intenção dele é outra, ele quer com aquilo ter benefícios para a sua própria vida. E aí o que ele vai fazer? Na prática, ele busca destruir o outro. Como foi que a mulher adúltera lá em Provérbios 7 fez? Ela, com a sua língua, ela bajulava aquele jovem. E qual era a intenção dela? Destruí-lo. Destruí-lo. Esse bajulador, irmãos, como diz o texto, falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Tudo que eles expressam para fazer o que eles desejam é não falar
a verdade, tudo para que eles alcancem o objetivo deles. De Saul, eles conseguiram trazer o gado que foi ordenado morrer. De Deus, eles queriam bajular, fazer para Deus alguma coisa que não era fruto da verdade. Nós vamos oferecer ao Senhor o fruto do nosso pecado, não o fruto da santidade. É como um indivíduo que ganha dinheiro por meio de iniquidade e práticas pecaminosas de roubo. Ele acredita que ele oferecendo a Deus as ofertas ao Senhor financeira, o Senhor vai abençoá-los por isso. Eles acreditam que assim serão abençoados pelo próprio Deus. Eles estão completamente enganados. Davi descreve: socorro, Senhor. Os homens piedosos sumiram, desapareceram. E eles se manifestam na linguagem, eles mentem, eles bajulam, eles enganam. Eles são filhos da serpente, que é mentirosa desde o princípio e homicida desde o princípio. Você sabe o que vocês serão? Ele disse para Eva: vocês serão como Deus. Essa é a forma de destruir. É não falar a verdade e não ser sincero. Não há maneira mais lógica para destruir o outro do que dizer o que Deus vai fazer com você. Ele vai te fazer igual a Ele, se você desobedecê-lo. Eles enganam para desobedecer a lei de Deus. Agora, quando é tão claro isso, irmãos, o Senhor, na oração de Davi, ele ouve as seguintes palavras, versos 3 e 4. Ele diz assim: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem: com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Perceba que o Senhor pede simplesmente: corte, Senhor, todos os lábios bajuladores. E Davi ora para que Deus julgue e arranque do meio. Veja, esses homens que não eram piedosos, eram homens bajuladores e que quebravam a lei de Deus no 9º mandamento, falavam mentiras, engano. Agora o Senhor diz: corta, Senhor, os lábios dos bajuladores, dos homens que mentem. É como se Davi estivesse dizendo: a falsidade e a calúnia, elas são mais letais do que a espada e todo gênero de arma. Irmãos, corta, Senhor, os bajuladores, os lábios deles, a língua que fala soberbamente. E aqui ele acrescenta um detalhe: o bajulador, ele tem uma outra natureza. Além dele querer, irmãos, elevar as coisas acima da realidade ou diminuir abaixo da realidade com o propósito de enganar, eles agora revelam o coração. Eles são soberbos. Por quê? Porque na realidade eles têm a consciência de que eles são senhores da língua, eles falam como querem e eles não serão julgados no dia final. O Senhor não tocará neles. Eles têm a plena consciência de que aquilo que eles fazem não será punido. Veja o verso 4: pois dizem, com a língua prevaleceremos. A nossa vitória contra Davi e contra o reino de Deus se dará com a língua.
Você percebe como a língua ela é perigosa, irmãos, e como nós podemos usá-la de maneira iníqua no meio da igreja. Tiago ainda diz, ela é o mal incontido. É o pequeno órgão que se gaba de grandes coisas, soberba. Ela é capaz de destruir uma floresta com um princípio de fagulha. Nós vamos conquistar com a língua. Nós vamos avançar com a língua. Nós vamos prevalecer com a língua. Oh, irmãos, cuidado com a sua língua, se você a usa soberbamente para alcançar os seus propósitos carnais. O homem que deseja seduzir uma mulher que não é a sua, ele vai bajular, ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai parecer mais digno do que o marido, ele vai parecer mais justo do que o marido, ele vai parecer melhor do que o outro, ele vai se revestir, ele vai enganar, ele vai enredar, ele vai fazer tudo o que tiver ao seu alcance. Ele diz: e nós vamos prevalecer, e nós vamos ganhar. Os lábios são nossos. Eles não entendem nem Deus como Criador. O Senhor disse a Moisés, quando ele disse: eu sou pesado de língua, o Senhor disse: quem criou a boca? Quem criou a língua? E quando o Senhor requer da língua e dos lábios retidão, é porque Ele é o Criador. E quando eu digo, os lábios são nossos, vamos fazer dele o que quisermos, ele está declarando o que vem agora da pior maneira na última seção do verso: quem é Senhor sobre nós? Quem é Senhor sobre nós? Quem governa o nosso falar? Quem tem autoridade sobre nós? Devem ser dominados de grande autoridade os que pensam, irmãos, que na própria falsidade a que têm se dedicado, como os que aqui são registrados no texto, que na própria falsidade encontrarão força suficiente para concretizarem seus propósitos e ainda manterem-se protegidos. Ninguém vai fazer mal a nós. Presunção como essa, irmãos, é a atitude máxima da perversidade, porque ele tripudia da lei e da linguagem estabelecida por Deus e da equidade como Deus julga todas as coisas. Eles tripudiam dessa maneira, eles são arrogantes e se vangloriam, pois ao procederem dessa maneira, como o texto escreve, irmãos, é como se declarassem assim: guerra contra Deus.
enquanto Davi disse: socorro, Deus, eles declararam guerra contra Deus. Na seção dos versos 5 e 6, veja ainda, irmãos, perceba que agora essa oração de Davi, suplicando o favor de Deus: socorro, Senhor, porque os homens ímpios desapareceram. Apenas a característica dele, eles são mentirosos e bajuladores. E não apenas isso, eles são arrogantes a ponto de dizerem que eles dominam a própria língua e ninguém é senhor sobre eles, senão eles mesmos. Agora, isso leva ao sofrimento aos justos, aos santos. Como isso leva o povo de Deus ao sofrimento, aos fiéis? Eles sofrem, veja o verso 5 e 6, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Por causa do espólio do necessitado. Davi coloca diante dos olhos dele o seguinte, irmãos: sabe qual é a causa que eu tenho do meu consolo? É que Deus não permitirá que o perverso cause devastação sem medida e sem fim. Lembra que eles disseram: quem é Senhor sobre nós? E Davi, com o olhar certo, continuamente diz: Senhor, por causa da opressão. E aqui, irmãos, a beleza desse verso é que Davi coloca aqui Deus falando, né, para dar mais força ainda ao texto. Ele não expressa como se Davi mesmo estivesse falando, mas o próprio Deus está dizendo. Veja o verso comigo de novo: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Ele fala como Deus dizendo. Ele faz isso no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ele faz a mesma coisa, é uma forma profética. Ele sai do caráter poético e demonstra aqui o aspecto profético do texto. O Senhor dizendo que julgará os que praticam tais coisas, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Quando as injúrias, as bajulações, os enganos, a mentira e as extorsões e as devastações dos nossos inimigos nos deixarem desprovidos de tudo, elas não nos deixarão desprovidos de lágrimas e gemidos. Eu ouvirei o gemido. Foi assim quando Deus tirou Israel do cativeiro. Ele enviou Moisés e disse: diga ao povo que eu ouvi o seu clamor. Quando os bajuladores, os enganadores e os mentirosos nos tirarem tudo, as lágrimas e os gemidos eles não poderão nos arrancar. Agora é a hora quando Deus executará juízo sobre eles. Quando lhe faltar palavras, como Ana, que foi tida como bêbada porque falava coisas que ninguém entendia, chorando, angustiada, suplicando por um filho. Eu devo pensar, irmãos, que o Senhor ouve o nosso gemido. E esse texto nos impede de ficarmos doentes, irmãos, angustiados, deprimidos,
desanimados a ponto de não termos força mais para levantar, como se não tivéssemos esperança. Porque se eles agirem assim, nos deixando pobres e aflitos, lembre-se, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, se nós chegarmos a esse ponto de ficarmos sem nada, o Senhor diz, por causa do sofrimento deles, eu virei. Diga a Israel, eu ouvi o seu clamor. E Deus tomará nas suas mãos essa causa. E Ele diz, o Senhor diz diretamente, eu me levantarei agora. Irmãos, eu me levantarei agora. E farei o quê? E porei a salvo a quem por isso suspira. Suspira por quê? Pela aflição dos bajuladores e caluniadores? Mas suspira como Davi: socorro, Senhor. Estamos sem homens piedosos no nosso meio. O Senhor não apenas vai nos restaurar, como levantará homens piedosos no nosso meio. E porei a salvo a quem por isso suspira. Somente quando Deus nos faz entender por sua própria voz, irmãos, que Ele será gracioso para conosco, é que podemos acalentar na alma a esperança da salvação. Porque Deus, diferente dos bajuladores, Deus não bajula, Deus fala a verdade. E quando Ele falar, eu virei, eu posso alegrar minha alma. Eu restaurarei, eu posso alegrar minha alma. Eu perdoarei os teus pecados, eu posso alegrar a minha. Quando Ele falar, Ele fala a verdade. E é isso que vem em grande contraste agora, no verso seguinte. As palavras do Senhor, irmãos, são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro. Deus, Ele é infalível. Deus é fiel. Deus é irredutível em suas promessas. Depois que o Senhor nos conta, irmãos, depois que Ele nos conta como parte do seu povo, veja, os pobres e necessitados. Perceba que a porta de entrada do reino de Deus nas bem-aventuranças é essa: bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Depois de Deus nos contar como necessitado, como miserável, como dependente dEle, Ele comunica aos seus servos a esperança de um livramento rápido, mesmo na angústia mais profunda. Ele acrescenta: Deus não promete em vão, ou com o propósito de desapontar o homem. Deus, o que Ele acaba de dizer, veja, irmãos, o que é que os ímpios falam? E Ele coloca Deus falando no texto. Eu virei, eu levantarei, porque o que Ele fala é a verdade. Que é exatamente o contrário dos mentirosos e bajuladores. Agora Ele vai analisar a distinção entre eles. A esperança do livramento vai ser manifestada. O Senhor acrescenta literalmente isso, irmãos, a essa informação. Parece algo de tão pouca importância, lendo o texto rapidamente.
Mas se você comparar as duas coisas, são importantíssimas. Porque a mente humana, ela é inclinada às dúvidas. Ela é inclinada às incertezas. E o Senhor fala diretamente que virá. Deus não é fraudulento. Ele não nos ilude, nem nos fascina com palavras fúteis e que não tem propósito. Não é à toa que o profeta Jeremias fala dos falsos profetas isso. Se você tiver um sonho, diga eu tive um sonho, não diga o Senhor falou. E quantas pessoas pecam terrivelmente contra Deus, porque abrem a boca para dizer que estão profetizando, e a intenção delas é apenas de desejar o bem ao outro, de dizer ao outro: olha, eu espero que você seja curado, eu espero que você seja restaurado, eu espero que você saia dessa situação. E aí ele, para dar peso, transforma isso em profecia: o Senhor me mandou dizer isso a você. E aí vocês transformam Deus em caluniador, em bajulador, em enganador. Deus não é fraudulento, Deus não engana, Ele fala a verdade. Ele fala a verdade. E Ele diz ao coração daqueles: vocês são meus, pobres e necessitados. Eu virei, eu me levantarei e tirarei vocês dessa situação. Deus não vai tornar alguém grande humilhando ele. Veja, ele vai para o fundo do poço. Ele não vai dizer que esse alguém vai ser tirado sem um propósito santo, irmãos. Que tudo aquilo que ele fala vai acontecer, tudo aquilo que ele diz é realidade, todo o propósito dele se cumprirá. Não há ninguém que não confesse francamente nutrir a mesma convicção de Davi, que Davi registra aqui, que as palavras do Senhor são puras. As palavras do Senhor são puras. Elas são puras e verdadeiras, elas são testadas. Veja a sequência do texto: prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes, ela é provada. É um vaso específico, uma prata refinada, ela é depurada, ela passa pelo fogo e ela se revela verdadeira. As palavras do Senhor são puras. A pureza dessa palavra se revela porque ela é santa e verdadeira, e tudo o que Ele promete vai acontecer. Sempre que o Senhor retarda a sua assistência ao seu povo, colocamos em dúvida a fidelidade em relação às promessas que Ele fez a nós, e chegamos a murmurar como se Ele nos tivesse enganado. Cuidado, irmãos, para que no meio das suas tribulações você não acuse Deus de fraudulento, dizendo: o Senhor não cumpre suas promessas. Aquilo que Ele disse, que está revelado na palavra, não que um pretenso falso profeta lhe falou, mas o que a palavra de Deus disse, você pode aguardar com paciência. Poucos são aqueles que francamente lhe dão crédito quando estão diante da adversidade e logo não dizem: socorro, Senhor. As tuas palavras são puras e verdadeiras, pacientemente aguardarei.
poucos são, mas é necessário que nós encontremos ocasião, irmãos, para cortar a desconfiança no nosso coração, a incredulidade que insiste em brotar, não confiando nas promessas do Senhor diante dos dias maus. Essas são as armas que nós devemos empunhar, e elas são essas palavras. As palavras do Senhor são puras. As palavras do Senhor são puras, porque elas foram testadas como prata. Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Ele disse: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, verdadeiras, sinceras. Elas vão se cumprir. E aí, diante da palavra de Deus, continua Davi na conclusão do salmo dizendo: sim, Senhor, tu nos guardarás. Não é assim, irmãos? Quando então eu escuto a palavra de Deus, eu me animo a orar. Não é assim? Quando eu escuto que Deus disse que fará isso, eu me animo a suplicar: sim, Senhor, tu farás isso. Eu confio na tua palavra. Eu comecei dizendo: não há piedoso no meio de Israel, Senhor. Agora eu confio nas tuas palavras. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre, Senhor. Quando nós conhecemos as promessas de Deus, irmãos, nós devemos nos animar a orar. O que temos aprendido nas quartas-feiras, nessas 3 últimas quartas, nós temos estudado que a oração é um mandamento do Senhor. Nós oramos porque Deus manda orar, mas também porque Ele fez promessas. E Davi suplica ao Senhor, diante da palavra de Deus: sim, Senhor. E aí a palavra convicta dele: tu nos guardarás. O Senhor nos colocará salvos contra a língua perversa. O Senhor nos colocará salvo contra o caluniador, contra o bajulador, contra aquele que quer destruir. O Senhor nos protegerá. Em última instância, o Senhor nos guardará de Satanás, que é o mentiroso, o pai da mentira. O Senhor nos protegerá. E aí é interessante, porque o texto termina com a declaração estranha, mas muito bem compreendida no contexto: sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. O mal, a malignidade, a malícia, a mentira, a soberba, a bajulação, o engano é exaltado no nosso meio. Nós ouvimos líderes dizendo: sim, nós precisamos mentir. Quando a mentira é exaltada, o engano é exaltado, o Senhor nos mostra: sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. Mesmo diante da inundação de homens ímpios, o Senhor preservará a sua igreja e o seu povo. Diante da mentira e do engano,
Alguns pontos para concluirmos a exposição desse salmo, irmãos. Primeiro, com quem nós, quando falamos, mais parecemos? Com os ímpios ou com o povo de Deus? O que exatamente as pessoas pensam de nós segundo as nossas palavras e como usamos a nossa língua no dia a dia? Os impiedosos são conhecidos pelo modo como eles falam, e os piedosos são conhecidos pelo modo como eles falam também. O que mais a igreja precisa hoje, irmãos? De homens piedosos, que conhecem a palavra de Deus, que confiam na palavra de Deus e que vivem segundo a palavra de Deus e esperam na palavra de Deus. Socorro, Senhor. Levanta homens piedosos no meio da nossa congregação. Nós precisamos urgentemente, Senhor, de homens piedosos no meio da congregação. E por último, quando estivermos nessa vida, irmãos, como homens que temem a Deus e vivem uma vida piedosa e buscam falar a verdade, e no lugar onde vocês estão, vocês se deparam com a mentira, que é o comum no linguajar, o bajular, o engano, com fins pecaminosos e carnais, e você se vê sozinho, lembre-se, confia no Senhor, que Ele prometeu que iria colocar a salvos, Ele ia colocar a salvo o seu povo e protegeria a sua igreja no meio de uma geração como essa. No meio de uma geração como essa, o Senhor prometeu, e Ele faria, e Ele fará. Você sabe que Cristo Jesus, como descrito na carta de Pedro, foi descrito assim: não se encontrou dolo, engano nas suas palavras. Não se viu e se ouviu dolo nas suas palavras. É nele o que te protege, é o que te ensina a falar, para a glória de Deus. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Nós te exaltamos, ó Deus, pelo poderoso privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, Tua voz nessa manhã do Teu santo dia, ó Deus. Ó Deus, fala ao nosso coração, muda a nossa sorte, ó Deus, livra-nos da iniquidade dos nossos lábios, que revelam tanta malícia no nosso coração. Socorre-nos, ó Deus, levanta homens piedosos no nosso meio, homens santos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.